Presidente Lula convoca a reunião de emergência para discutir o conflito entre a Venezuela e a Guiana. E você vai ver também. Moradores de Copacabana organizam grupos para caçar ladrões no Rio de Janeiro. Pobreza cai no país, mas ainda afeta 1 a cada 3 brasileiros. O programa Desenrola Brasil vai ser prorrogado até março de 2024. E ainda, missionário R.R. Soares completa 76 anos hoje. Um homem que virou símbolo de fé. Sou da Igreja da Graça. Aquela do missionário R.R. Soares. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha só, a tensão entre a Venezuela e a Guiana virou um problema para o Brasil. O presidente Lula, inclusive, convocou uma reunião de emergência agora à tarde para tratar do assunto. Quem traz mais informações é a repórter Jaqueline Fonseca, direto de Brasília. Olá, Kleber. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está reunido neste momento com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, no Rio de Janeiro, para discutir a situação entre a Venezuela e a Guiana. O governo brasileiro vem acompanhando o tensionamento da situação entre os dois países depois que o presidente da Venezuela passou a reivindicar uma área de 2/3 da Guiana. O Itamaraty emitiu nota nesta quarta-feira informando que já passou para os dois países o posicionamento oficial de que é importante manter o diálogo para buscar uma solução pacífica. O Exército Brasileiro, por outro lado, antecipou o envio de tropas para a região da fronteira. Cerca de 2.000 militares fazem a vigilância do território brasileiro na tríplice fronteira entre a Venezuela, o Brasil e a Guiana. Além disso, 16 carros blindados foram enviados para a região e devem chegar na semana que vem. E olha só, diante do aumento da criminalidade no Rio de Janeiro, algumas pessoas estão querendo fazer justiça com as próprias mãos. Quem traz os detalhes dessa história chocante é o repórter Anderson Nascimento, direto do Rio. Pois é, os recentes casos de violência no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio, motivaram a criação de grupos de justiceiros para combater os assaltos. Através das redes sociais, os integrantes combinam estratégias para combater a criminalidade e mostram que irão usar armas brancas como soco inglês, pedaços de madeira e facas. Em nota, a Polícia Civil informou que tomou conhecimento da situação e disse que diligências estão em andamento para identificar os envolvidos e esclarecer os fatos. Já a Polícia Militar disse que atua na região para prender em flagrante qualquer envolvido em crimes e que possui policiamento reforçado para reduzir os índices criminais do bairro. Bom, por mais que a violência esteja gritando pelas ruas, a gente não pode assumir o lugar da segurança pública. A gente precisa deixar que eles possam realizar o trabalho de policiamento. De volta aos estúdios. Eu mudo de assunto agora para falar que a taxa de pobreza no país caiu na última década, mas ainda atinge 1 a cada 5 brasileiros. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Em termos absolutos, o número de pessoas consideradas pobres baixou de 78 milhões em 2021 para 67 milhões e 800 mil em 2022. Isso significa que 10 milhões e 200 mil pessoas deixaram a situação de pobreza no ano passado. A taxa de 31,6% registrada no ano passado é a menor desde 2020, com 31%. Ano inicial da pandemia. À época, o auxílio emergencial e outros benefícios haviam reduzido a pobreza no país. A menor taxa da série histórica iniciada em 2012 ocorreu em 2014, com 30,8%. Os dados integram a síntese de indicadores sociais e analisa estatísticas de fontes como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, também produzida pelo IBGE.
E ainda segundo o IBGE, 1 em cada 5 jovens entre 15 e 29 anos não estudava nem trabalhava em 2022. E esse número corresponde a um total de 10.900.000 pessoas. Deste total de nem, 43,3% eram mulheres pretas ou pardas, 24,3% eram homens pretos ou pardos, 20,1% eram mulheres brancas e 11,4% eram homens brancos. Os dados ainda mostraram que no ano passado, 4.700.000 jovens não procuraram empregos nem gostariam de trabalhar. Desse grupo, estavam 2 milhões de mulheres responsáveis por cuidar de parentes ou de trabalhos domésticos. Com a pandemia, a proporção de jovens nem saltou de 24,1% em 2019 para 28% em 2020. Desde então, o número registrou 2 quedas seguidas até chegar ao patamar de 2022. De acordo com o IBGE, dos quase 11 milhões de jovens que não estudam e seguem desempregados, 61,2% se encontram abaixo da linha da pobreza. Dentro desse recorte, 47,8% eram mulheres pretas ou pardas. E o preço do diesel no Brasil está mais caro do que no mercado internacional. E apesar da pressão sobre a Petrobras para reduzir o valor cobrado pelo litro do combustível, a tendência é de alta em 2024, com a volta da cobrança dos impostos federais. A queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional derrubou também os preços do diesel no exterior, levando o Brasil a vender o combustível mais caro do que lá fora. Agora, segundo os importadores de petróleo, o valor do litro do diesel está 6% acima dos preços externos, abrindo espaço para um reajuste para baixo pela Petrobras. Os dados são da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, que acompanha a evolução dos preços e calcula a defasagem dos valores praticados no país. A virada para uma diferença de preço no mercado internacional aconteceu nesta semana, apesar da pressão sobre a Petrobras para a redução dos preços dos combustíveis que vem aumentando nas últimas semanas. Mas com a volta de imposto federal e a alta de ICMS, combustíveis devem ficar mais caros no início de 2024. Em janeiro, o diesel deve ficar 35 centavos mais caro e o gás de cozinha, o valor sobe R$ 2,00. Já em fevereiro, a previsão é de que todos os combustíveis, incluindo a gasolina e o etanol, terão um aumento de 12,5% do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. E agora uma boa notícia. O governo federal anunciou hoje que vai prorrogar o programa Desenrola Brasil para renegociação de dívidas até março de 2024. A intenção é facilitar o acerto das contas. O Ministério da Fazenda informou que o Desenrola Brasil vai atender o consumidor até março de 2024. O programa de renegociação de dívidas, que encerraria no fim de 2023, deve seguir em funcionamento por mais 3 meses. A extensão é para que as pessoas possam ter mais tempo para renegociar seus débitos. Além disso, para facilitar o acerto de contas, o governo deve eliminar um dos requisitos para o acesso ao programa: ter certificado prata ou ouro na plataforma gov.br. Essa exigência é considerada um empecilho para as negociações e a estimativa é que a mudança faça aumentar o ritmo de renegociações. O Desenrola abrange dívidas negativadas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. A iniciativa visa limpar o nome dos brasileiros após um cenário de crise econômica e endividamento na pandemia e trazer esse público de volta para o mercado consumidor. Segundo a Fazenda, já fizeram uso do programa ou foram beneficiados por ele mais de 10 milhões de pessoas, com quase 30 bilhões de reais em dívidas renegociadas. E veja a seguir. A última rodada do Campeonato Brasileiro deve consagrar o Palmeiras e definir o último rebaixado. E ainda, missionário R.R. Soares completa 76 anos hoje. E nós vamos mostrar uma homenagem muito especial. Até já!
Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Olha só, a gente volta com uma boa notícia que vem do Rio de Janeiro. O zoológico da cidade ganhou um animal raro na fauna brasileira e, aliás, que está com risco de extinção. Mas quem traz mais informações é o repórter Anderson Nascimento. É isso mesmo. O Bioparque do Rio anunciou o nascimento de um tamanduá-bandeira, espécie ameaçada de extinção. O animal é uma fêmea, nasceu no dia 3 do mês passado e já pode ser vista pelo público no recinto cerrado onde vive com a mãe Gaia. Esta é a primeira vez que acontece a reprodução deste animal desde que o espaço deixou de ser Rio Zoo em 2020. A fêmea está saudável e tem o desenvolvimento acompanhado pela equipe técnica de biólogos, veterinários e zootecnistas, de acordo com o Bioparque. Os visitantes poderão ajudar a escolher o nome do novo filhote de tamanduá-bandeira pelas redes sociais do parque. A votação vai até amanhã e as opções são Maria Cupim, Terra, Vênus e Formiga. Bom, é uma ótima oportunidade de interagir com o zoo e também torcer, né, para que essa espécie possa ser estendida. É com vocês. Mais uma vez, muito obrigado, Anderson. Chegou a hora da gente falar de esportes agora. E quem traz as informações, como sempre, é ele, Leonardo Félix. Olá, Léo, muito boa noite. Pelo visto, daqui a pouco no Mineirão, o Palmeiras só entra em campo mesmo para confirmar o título. É isso mesmo, Léo? Ou pode ter algum milagre por aí? Com direito tá indo, né, do sonoplasta, né? Isso aí tá tudo em casa, não é verdade, Amaral? Grande abraço pra todo mundo que nos assiste. Aí, hein? Com certeza, em todos os lugares. É natural, né? O maior campeão do Brasil. Boa noite a todos que nos acompanham. Kleber, você me perguntou, eu digo, é praticamente impossível o Verdão perder essa taça com tanta vantagem no saldo de gols, não é verdade? Então, contra o Cruzeiro, daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, a torcida alviverde já pode fazer a festa como o Amaral está fazendo e esperar o árbitro apitar o fim do jogo para comemorar o duodeca ou dodeca campeonato brasileiro. Parece até um trava-língua, não é verdade? Mas representa o 12º título nacional do Palmeiras, o maior campeão do Brasil. Então, Léo, nessa última rodada a emoção fica por conta da zona do rebaixamento, não é mesmo? Ali sim vai ter uma briga mais ferrenha. Exatamente, Kleber. 3 clubes ainda tentam fugir da Série B. E quem tem a situação mais confortável é o Santos. Nosso estagiário Luiz está apreensivo, mas com certeza o Santos tem a melhor situação. Com 43 pontos, o Peixe é o 15º colocado. E para escapar sem depender de nenhum outro resultado, o time precisa vencer o Fortaleza na Vila Belmiro. Se empatar ou perder, o Peixe vai ficar de olho nas partidas do Vasco e do Bahia. Você falando em Vasco, né? E como está a situação do Vasco, Léo? A nossa chefia também preocupada, não é verdade, Kleber? O Vasco depende apenas dele para não ser rebaixado, para que o nosso Eliezer não fique triste, não é verdade? Em 16º lugar, com 42 pontos, o Cruz Maltino enfrenta o RB Bragantino em São Januário e não vai para a Série B se vencer o Braga, perder para o Massa Bruta, mas o Bahia perder para o Atlético Mineiro, ou ainda se empatar com o Bragantino, mas o tricolor baiano não vencer o Galo. Legal. E, Léo, a torcida lá no Nordeste também está apreensiva com essa reta final do Brasileirão, não é verdade? Isso mesmo, Kleber. O Bahia tem a situação mais complicada de todos esses clubes. Como está na zona de rebaixamento, o tricolor precisa vencer o Atlético Mineiro na Fonte Nova. E mais do que isso, secar Santos e Vasco. A equipe escapa da Série B se vencer, mas se o Vasco e o Santos não vencerem. Agora, se empatar, mas o Vasco perder para o RB Bragantino, também é um resultado que serve para o tricolor. E tem time também definido que vai fazer no ano que vem o Atlético Mineiro, Léo. O Flamengo e o Grêmio, o Botafogo, esses aí lutam para ocupar as 3 últimas vagas do G4. É isso aí, Kleber. Eles querem garantir presença na fase de grupos da Libertadores. O time que ficar em 5º vai ter que disputar já em janeiro a pré-Libertadores. É isso aí, eu fico por aqui. Boa noite a todos. É com você, Kleber. Legal, Léo. Antes de você ir embora, só fazendo um balanço. Como essa rodada promete emoção. Só a gente tomar como base aqui a nossa emissora,
tem sonoplasta palmeirense, estagiário santista e chefia vascaína. O negócio promete emoção mesmo, né, Léo? Com certeza, pegando fogo aí a reta final do Campeonato Brasileiro, nem que seja somente pelo Z4. Vamos aguardar aí a definição do último rebaixado e, logicamente, Palmeiras, mais uma vez campeão brasileiro. Então, boa sorte a todos e, mais uma vez, muito obrigado, Léo. Grande abraço. Grande abraço. E olha só, hoje, dia 6 de dezembro, é dia de festa, um dia muito especial. A Igreja Internacional da Graça de Deus comemora o aniversário de 76 anos do missionário R.R. Soares. Uma vida, aliás, totalmente dedicada à obra de Deus e que merece muito ser comemorada. Por isso, a RIT preparou uma homenagem muito especial. Vamos ver. No princípio, Deus criou os céus e a terra em 6 dias. No 7º, ele descansou. Em 2 de Pedro 3,8, a palavra diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos. E por isso, há quem diga que os 7 dias da criação, na verdade, representam 7.000 anos. Fato é que sabemos que ele é capaz de criar tudo em 7.000 anos, 7 dias ou 7 segundos. Ele é Deus. Há também quem diga que desde que o tempo foi criado, existe a tal da matemática. E falando em matemática, a gente lembra logo de números, né? E eles podem significar muitas coisas. Por exemplo, do que você lembra quando vê esta equação? Números também representam datas importantes, como o que aconteceu há quase 2.000 anos atrás. Ou então em 31 de outubro de 1517. Mas agora, preste atenção nestes fatos. Em 1492, Cristóvão Colombo avistou a ilha de São Domingos durante sua jornada às Américas. Em 1865, é ratificado a 13ª emenda dos Estados Unidos, abolindo a escravidão. Já em 1877, Thomas Edison faz a primeira demonstração do fonógrafo, que revolucionaria a indústria da música, permitindo a gravação e reprodução do som. E sabe o que estes últimos 3 acontecimentos têm em comum? Todos ocorreram no dia 6 de dezembro. E que viagem interessante pela história nós fizemos até aqui. Pois agora eu quero falar do que aconteceu neste dia, 6 de dezembro, em 1947. Lá em Muniz Freire, no Espírito Santo, nascia um rapaz que aos 6 anos de idade aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. E a esta altura do campeonato, você já deve saber de quem estamos falando, não é? Mas eu vou fazer você me dizer quem é esta pessoa ao me responder primeiro quem é você. Meu nome é Carolina. Eu sou Bárbara. Meu nome é Hilton. Diogo. Maria. Eu sou Adailton. Suzana. Sou a Mayara. Sou a Alessandra. Laís. Diogo. E eu sou a Júlia. Já deu para perceber que você é evangélico. E de qual igreja você é? Eu sou da Igreja da Graça. Eu sou da Igreja da Graça. Sou da Igreja da Graça. Eu sou da Igreja da Graça. E o que você responde quando te perguntam qual que é a Igreja da Graça? Aquela do missionário R.R. Soares. 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 Tá aí a resposta. Neste dia 6 de dezembro, o missionário completa 76 anos de idade. E nós sabemos que a Igreja da Graça e toda esta obra pertence ao Senhor Jesus. Mas assim como o apóstolo Paulo disse para sermos imitadores dele da mesma forma que ele foi de Cristo, nós, da Igreja da Graça, temos o missionário como nossa referência. Referência de homem de Deus, de trabalhador, de renúncia e dedicação à obra. O missionário já gravou 6.543 programas Show da Fé. Sabe aquelas mensagens diárias do Grace? Já foram escritas mais de 5.840. As do Facebook, mais de 7.000. Só de livros escritos são mais de 100, nos quais ele nos orienta não só a como tomar posse das bênçãos, mas a como estarmos cada vez mais próximos do reino.
As canções escritas e gravadas já passam de mais de 760, sem contar aquelas que estão guardadas, que já devem passar de 1000 poesias que falam do amor de Deus. Tudo isso é traduzido para 29 idiomas, alcançando mais de 190 nações. Por ano, são milhares de horas de programação em rádios e televisões que fazem a diferença no Brasil e no mundo, levando o Evangelho e as maravilhas do Senhor. Alguns números a gente já perdeu de vista há muito tempo, com a quantidade de campanhas, milagres. O missionário é o maior exemplo de humildade, né? Outro dia eu perguntei para ele se ele tinha noção de tudo isso que ele já criou, né? Quantas pessoas ele já atingiu, que já está hoje sinal no mundo todo, a rede de televisão, de rádio, essas campanhas que ele faz para o mundo afora. Ele falou, não, Caled, não quero nem saber. Eu falei, mas por que não? Não, porque senão a vaidade pode me pegar. Isso é obra de Deus, não é obra minha, não. Eu só sou uma ferramenta para ele. Existe humildade maior do que isso? Não existe, né? Isso é uma pessoa que, se você conhecer, você vai amar sempre ele. De qualquer forma, lembra da matemática? Todas essas obras vão somando, se multiplicando e fazendo com que o nome de Jesus seja cada vez mais conhecido ao redor do mundo. Tudo para a honra e glória daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Obrigado, Senhor Jesus, por perpetuar a multiplicação dos pães, dos peixes, dos milagres e do teu grande amor, fazendo com que 76 signifique muito mais do que apenas 76. Missionário, só 2 palavras: renúncia, dedicação. Olha, e em nome de toda a equipe do Jornal das 18h30, eu agradeço e também parabenizo o missionário R.R. Soares por essa obra maravilhosa. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Boa noite e até amanhã.